Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui de análise de mercados, de follow-up da semana, né? A semana que veio com bastante queda, né? De domingo para cá a gente viu não só o mercado americano, mas principalmente Bitcoin e as altcoins sangrando bastante, né? Então a gente vai destrinchar aqui tudo o que está acontecendo, tentar descobrir se a gente está tendo oportunidades ou se ainda pode vir mais quedas, né? Vou dar aqui minha opinião e a gente vai analisar algumas coisas aqui que aconteceram e estão acontecendo, na verdade, né? Então, sem muito mais delongas, eu quero começar falando do Bitcoin. Bitcoin que no domingo eu já tinha alertado que ele tinha falhado, né? A região de 117 mil dólares aqui foi mais crítica para ele, né? Ele não conseguiu romper essa região, então o esperado era que ele pelo menos passasse para cima dessa região, né? E na realidade ele voltou para mais uma região de suporte, né? Bem importante aqui, que é esse retângulo aqui desenhado. Então, assim, ele tem alguns desafios pela frente, né? Se ele conseguir se manter aqui, eventualmente ele pode tentar subir de novo, né? Mas a probabilidade, existe uma probabilidade grande, que para mim inclusive é maior ainda do que subir, que é de ele cair, né? E eu vou explicar o porquê que eu acho isso, né? E de novo, quando eu falo eu, é eu, Renan, baseado no meu conhecimento e na minha análise técnica, né? Para quem acompanha aí o que eu venho falando já há algumas semanas e viu principalmente o vídeo de domingo, né? Viu que eu já alertei dias antes disso aqui acontecer, né? No domingo eu já falei, ó, essa semana aqui tá com cara de baixa, né? Inclusive eu diminuí a minha exposição sei lá, em uns 60% aí no mínimo, das altcoins, das posições compradas que eu tinha, justamente porque eu vi que Nasdaq já tinha subido bastante e o Bitcoin não conseguiu ganhar dessa região aqui. A dominância também estava fazendo sinais de que ia subir, né? Eu vou até passar para ela agora para a gente dar uma olhada nela, porque ela vai explicar sobre as altcoins também, né? Então, no domingo, a gente estava nesse padrão de equilíbrio aqui que estava bem indeciso, né? Então, qual que era o cenário ideal que eu queria que tivesse acontecido e a gente estava aguardando por ele, né? Para a gente ter uma continuidade de alta, melhor dizendo. Deixa eu ligar aqui o setup das emas. Seria perder essa ema laranja aqui que a gente está vendo, né? Essa ema laranjinha aqui. Então, chegou a ameaçar que ia perder, né? E se tivesse perdido de fato essa região aqui, todo esse gap aqui representaria mais uma alta, né? Bem exponencial das altcoins, mas a gente viu o contrário aqui acontecer. Né? Então, no domingo, aqui ó, no tempo gráfico de 15 minutos, a gente vê isso aqui com mais clareza. A gente tinha um padrão de equilíbrio aqui. No domingo, a gente estava mais ou menos aqui assim. Né? E no domingo mesmo rompeu para cima isso daqui. Né? De domingo para segunda, melhor dizendo. Então, aqui a gente teve a reversão dessa queda da dominância. Né? E isso aqui é perigoso, gente. Isso aqui pode trazer, sim, mais quedas para o mercado de altcoins, principalmente, se a dominância continuar subindo. Tá? Então, a gente tem aqui uma linha de resistência, né, bem importante, que é a linha dos 58%, 58,8% mais ou menos. A gente já teve aqui 3 tentativas anteriormente de a dominância passar para cima dela, né? Só que dessa vez aqui as chances estão aumentando por conta dessa acumulação aqui que está acontecendo. Então, a dominância fazendo um movimento aqui para cima vai fazer com que várias altcoins sangrem de novo. Então, na minha opinião, eu ainda não estou vendo oportunidade legal, assim, bacana, de estar aportando novamente em altcoins. E que eu vou esperar acontecer? Né? Eu vou esperar a dominância subir mais. Para mim, uma região aqui interessante é a região de 60% de novo. Né? Quando a dominância chegar mais ou menos aqui assim, para mim vai ser um bom indicativo de compras de altcoins de novo, né? Então, eu tinha até comentado no último vídeo que essa semana eu ia ficar mais de fora e de fato eu tô ficando. Né? Eu diminuí minha exposição e agora estou mais aguardando, né, boas oportunidades do que de fato me arriscando, né, me expondo, aumentando posições ou comprando mais ativos. Né? O gráfico do total aqui, total 3 também, a gente vê que fez aqui um topo novo na região de 117 trilhões. Aliás, 1,17 trilhão de dólar,
né? E está trabalhando abaixo das emas, né? Então a gente vê isso aqui, ó. Se isso aqui fizer um movimento assim, a gente vai ver mais, né? Isso aqui vai representar a dominância subindo, né? E uma queda mais brusca das altcoins. Então, assim, pessoal, por que que eu acho que vai vir mais queda? Porque graficamente a gente mal começou uma correção, principalmente em Nasdaq. Nasdaq, que na realidade o mercado americano, né, de segunda-feira deu para ver isso de forma mais nítida, né, entre segunda e terça-feira. E ontem a gente teve mais uma alta do mercado americano, sendo que as altcoins e o próprio Bitcoin já estava caindo. Então a gente perdeu essa paridade, né? A gente normalmente seguia movimentos de alta conforme o mercado americano ia subindo, mas a gente viu aqui um descolamento, né, dessa correlação que estava existindo. Isso acontece algumas vezes no mercado, tá? Dependendo a situação. E a situação que a gente tem hoje em dia, né? Estava tendo até poucas semanas atrás, foi justamente Nasdaq, né? O mercado americano renovando máxima dia após dia. E quando a gente fala em Nasdaq, né? Por exemplo, esse gráfico aqui é o Nas 100. O que significa o Nas 100? São as 100 maiores empresas de capital lá na Bolsa Americana, na Bolsa de Nova York, consolidados em um gráfico. Então imagina que existem 100 ações, 100 ativos que compõem esse gráfico aqui, que é o mais acompanhado pelos investidores, que fazem com que ele suba. Então quando esse gráfico aqui está subindo, dentro desse mundo de 100 ações vai ter uma ou outra ou várias subindo muito. Mas eu estou falando de muito mesmo, né? A maioria delas vai estar rompendo o topo histórico, vai estar se supervalorizando, né? Então imagina que enquanto os investidores estão vendo o mercado americano super propício para ações nesse momento, o mercado cripto se perde o interesse do mercado cripto, né, nesse tipo de situação. E foi isso que aconteceu, foi isso que gerou essa disparidade, né? Então, muito dinheiro sendo injetado em ações, né, em ativos americanos, e as altcoins ficando um pouco para trás, né? Então, foi isso basicamente que vinha acontecendo nas últimas semanas, né? Mas dos últimos dias para cá a gente teve essa disparidade aumentando, né? Só que agora o que acontece? Nasdaq começou a corrigir também, né? Ó, aqui no gráfico de uma hora vai ficar mais nítido para a gente ver isso, ó. A gente tinha escadinha, né, fundos ascendentes, isso aqui é o que identifica perfeitamente uma tendência de alta saudável, né? E quando eu digo saudável, o que é saudável? É justamente ir fazendo bases de preço, que é a escadinha. Quando algo sobe reto, sem fazer escadinha, existe uma chance grande depois de vir uma porrada assim, ó, uma correção grande, né? Quando sobe, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um movimento de alta aqui, ó, sem fazer escadinha. Quando vem a correção, vem uma correção maior. Diferente de outros movimentos como esses aqui, por exemplo, ó, escadinha, 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 escadinha e assim vai indo. Então a gente perdeu essa escadinha aqui, ó. Aqui ainda tinha escadinha, a gente perdeu ele aqui. Então de ontem para hoje, Nasdaq também perdeu essa tendência de alta grande que ela vinha, né? Ele tava fazendo essa tendência aqui já há semanas, né? Então, o que isso significa? Que a gente pode ver sim Nasdaq querendo corrigir mais, isso vai significar que o mercado cripto pode sangrar mais também, tá? A menos que o mercado cripto graficamente volte a ficar interessante, a gente pode ver um cenário do quê? De muitos investidores começarem a realizar lucro em ações ou em ativos americanos e começarem a voltar a aportar em criptoativos, tá? Mas eu acho que isso não tá muito propício para acontecer ainda, tá? Eu acho que a gente pode ver uma saída de capital ainda um pouquinho maior nas próximas semanas, principalmente, né? O Nasdaq que agora vai ter que voltar a essa linha aqui de 24.500 pontos, mais ou menos. Então eu vou ficar de olho, talvez isso aconteça, né? Ele vai tentar fazer isso entre essa madrugada e o pregão de amanhã. Então amanhã vai ser um dia bem interessante para entender se a gente vai fazer um novo topo descendente, né? Porque assim, imagine, agora a gente tinha escadinha subindo, agora o que a gente vai fazer? Vai fazer a escadinha descendo. Então a gente tem aqui o último topo feito, na região de 24.800 pontos. Aí já tem aqui um fundo anterior contra esse fundo aqui.
E aqui a gente possivelmente vai fazer mais um fundo anterior para continuar fazendo aqui a escadinha, tá? Então, isso aqui é uma reversão clara de tendência, né? A gente ter perdido essa linha aqui dos 24.500 pontos no mercado americano caracteriza essa mudança de cenário, né? Essa mudança de tendência macro. Então é isso, pessoal. É mais ficar de olho, tá? Eu realmente não estou mais tão bullish, pelo menos não por enquanto. Quero ver oportunidades melhores, né, aparecendo. Até comentei com um aluno ali sobre procurar o que é interessante agora procurar, por exemplo, de estratégias, né? Procurar bases sólidas, né? Suportes realmente fortes em tempos gráficos grandes. Então, assim, pode pegar, analisar ativos no tempo gráfico diário, semanal. Então, aqui, ó, por exemplo, no tempo gráfico diário da ADA, por exemplo. ADA, para mim, um suporte bem forte dela aqui é essa região toda aqui, ó. Então, região de 0,72. Então, para mim, aqui é o único lugar que faz sentido colocar ordens, né? Esperando que eventualmente a gente volte a subir. Então, outros ativos da mesma forma, né? Mas o que eu acho bacana nessas horas? Pegar os ativos que estavam mais fortes, que a gente viu que rolou notícia recentemente, né? Então, todos esses ativos, assim, que já vinham apresentando um bom resultado ou tem alguma notícia de investimento, alguma coisa por trás envolvida, a hora que a gente vê uma alta, né, a dominância voltando a cair, esses ativos vão se beneficiar mais, eles vão subir mais e mais rápido do que outros que às vezes estão lá, não estão numa tendência tão legal, não estão tão fortes, etc, né? Então, por exemplo, aqui a VAX. A VAX aqui, ó, ela também. Vamos ver aqui uma região assim que seria bacana para a gente pensar em compras. Ó, para mim essa região que ele já chegou inclusive uma vez, região de 28 a 26, 28 a 25, aliás, tá? Então vamos desenhar aqui um retângulo. Aqui é um suporte super forte. Tá? Então aqui fica uma região interessante para caso o preço venha aqui pensar em outro fundo. Então aqui são regiões bacanas de compra. Vamos ver a Doge também que andou tendo notícias. Já faz umas semanas isso, mas enfim. Ó, Doge que tá nesse canal aqui, ó, tá voltando para base, então Doge, onde é que é interessante comprar Doge? Ela tá quase já chegando numa região interessante, mas se ela vir aqui na base, melhor ainda. Então a base seria o quê? De 0,21 a 0,19 mais ou menos. 0,19 a 0,21, 0,22 quase, né? Para se eventualmente vir para cá para fazer outro movimento assim, parecido com o que já fez aqui 3 vezes, né? Terceira vez que faz um movimento assim. Então, tentar identificar padrões em tempos gráficos maiores, né, para quem já tem um pouco mais de experiência, é fundamental agora para esse cenário, né? Pensando em aportar mais capital, aproveitando, né, quedas, né, oportunidades que as quedas trazem. Deixa eu ver mais uma aqui, vamos dar uma olhadinha também no ouro. Ouro que está lá em máximas ainda, chegou a corrigir um pouquinho no dia de ontem, mas também aqui, ó, começou a fazer uma reversãozinha aqui. Perdeu essa linha aqui, mas voltou para cima. Mas vamos ver, isso aqui é um sinal já de que pode estar enfraquecendo um pouquinho e eventualmente vai trazer melhores oportunidades de compra. Vamos ver a BNB que está super forte ainda. BNB que chegou quase a $1.100 aqui. E provavelmente BNB vai fazer um padrão de equilíbrio aqui agora. Vai fazer algo provavelmente assim. Não sei. BNB aqui pra mim ainda tá ruim de comprar. Vou até deixar esse desenho aqui que eu quero ver se ele vai se concretizar mesmo. Vamos ver Link. Link perdendo força também. Ó, Link pode chegar na região de 19. Ó. A região 19 é uma região de compra. Quase veio aqui nessa queda que a gente teve ontem. Chegou em 20. Então isso que eu acho interessante, ó. Flush, né? Que eu cheguei a falar em alguns vídeos.
É isso aqui, ó. Tu deixa uma ordem apregoada lá, numa região que tu sabe que é interessante, o preço vai lá, faz essa agulhada aqui e sobe, ó. Se tu pega uma perto disso aqui, esse tipo de trade aqui, ele é lucrativo a curto prazo, ó. Já pode tirar ali de um dia, de alguns dias, logo depois de ter pego essa ordem, em questão de poucos dias, tu pode fazer 15, 20, 30%, dependendo do quanto o ativo subir. Isso sem alavancagem, né? Se tu deixar uma ordem em futuros ali com algum tipo de alavancagem, vezes 3, vezes 5, né? Tu já vai multiplicar esse resultado de acordo com a alavancagem. Mas o importante é o quê? Deixar stop loss também, tá? Porque se vem um crash, algo assim mais extremo, um pânico mais generalizado no mercado, a gente às vezes o preço não para nesses primeiros suportes, eles vão buscar outros, por exemplo, assim mais embaixo. Então, se tu põe uma ordem aqui e o mercado dá um crash aqui, como sei lá, como foi na Covid, quando estourou aí a guerra da Ucrânia, que a gente teve uma queda forte também, por aí vai. Esses tipos de cenários aí fazem o preço cair, às vezes buscar suportes lá no fundo mesmo. Tá? Então, por isso que mesmo colocando ordens assim apregoadas, dá para te já deixar o stop loss pré-definido, né? Deixa eu ver aqui mais. A da XRP, que o Franklin sempre gosta aí quando eu dou uma olhada nela, mas não deve ter muita novidade, deve estar parecida com as outras. XRP. Deve estar perdendo. Não perdeu o suporte ainda. Ó, a queda de ontem aqui fez voltar para a região de 2,70, né? Olha como 2,70 aqui tá atuando com força aqui ainda, né? Ó, segurou já várias vezes aqui. Mas é uma coisa que eu falo, é uma hora de tanto bater, água mole em pedradura, tanto bate até que fura, né? Temos até o ditado famoso aí. Então, assim, se o mercado continuar caindo, risco maior aqui de XRP perder esse suporte aqui. Esse gráfico aqui tá me lembrando do dólar, na verdade, da XRP aqui agora. O dólar ali que ficou um bom tempo, né, na casa dos 5,40. É o dólar aqui. Ó. É isso que eu digo, ó. Isso aqui é um padrão que a gente tinha aqui, os 5,40 sendo bem sólido, né, parecido com... Não estou dizendo que a XRP vai fazer exatamente isso, estou dizendo que esse tipo de padrão aumenta a probabilidade de quebrar para baixo quando o mercado continua caindo, né? Então aqui a gente tem um exemplo parecido, ó. Segurou, 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 segurou. Toda essa região aqui, ó, ela estava atuando como um suporte. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então aqui tivemos a quebra desse suporte do dólar. A gente pode ver que ele ainda continua caindo, ele ainda não estabilizou, né? Agora ele tem um fundo em 5,28, que é o último fundo dele criado. Então ele precisa esboçar uma reversão de tendência aqui para poder continuar subindo, né? Então não se sabe se ele vai lateralizar muito mais, mas agora a gente tem aqui 5,28 como o suporte mais importante para o dólar aqui no momento, né? Dólar real. Vamos dar uma olhadinha rápida em Ethereum também. Ethereum que pegou a minha ordem aqui nos 4.000, nessa queda aí que rolou. Né? Eu acabei já realizando boa parte dele quando eu quis diminuir minha exposição. Ainda estou com um pouco, mas eu acho que existe uma probabilidade grande ainda do Ethereum, no mínimo, retestar esse suporte aqui mais uma vez, na região de 4.000. Mas ó, de novo, essa ordem do Ethereum aqui, quem me acompanha já sabe que eu deixei ela, ó, faz tempo. Né? Eu quase peguei ela aqui, ó, isso aqui foi em agosto. Em agosto chegou perto de pegar a minha ordem, não pegou. E eu deixei ela lá. Né? Isso que eu digo, o mercado ele vai buscar pontos críticos, valores psicológicos, 5 mil dólares aqui para o Ethereum, foi o teto dele quase, né? 4.957. E a gente pode ver que daqui em diante ele não passou. Então, para mim, Ethereum, essa região aqui de 4 mil dólares ainda é importante. Está cedo para dizer se vai perder ou não. Tá? Eu acho que dá para deixar outra ordem aqui, ó, um pouquinho mais abaixo dos 4.000. A região de 3.950 é um bom lugar, porque aqui a gente ainda tem um topo importante.
que ele não vai ser rompido com facilidade, essa região aqui. E vamos ver. Eu acho que é isso, pessoal. Não vou nem me alongar muito aqui. Eu acho que o importante é a gente entender o momento que a gente está, se proteger, né? Proteger o capital da gente, principalmente isso, né? A pior coisa que tem é perder dinheiro. Acho que pior do que isso talvez seja não realizar lucro, né? Que é uma coisa que eu também falo bastante. É o negócio subir, 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 tu tá no lucro e aí tu, não, vou deixar, e daqui a 1, 2 semanas depois tu olha e não tá mais positivo, tu tá negativo, literalmente. Mercado cripto é assim. Até dar outro exemplo aqui pra vocês. Ó. Essa aqui, inclusive, eu tomei um ferro, porque eu tava nela. Pra vocês verem como mesmo com experiência a gente ainda assim perde, né? Não tem como adivinhar. A UX-Link aqui, ó. Isso aqui era uma moeda que eu tinha ela em spot. Deixa eu abrir aqui um gráfico da Binance, talvez. Ó, a minha sorte é que eu botei um último stop loss aqui, ó. Porque a UX-Link, eu tinha feito esse desenho aqui ainda, ó. Esse suporte aqui precisaria ter segurado, né? Pra fazer esse movimento de alta aqui. Né? Então a gente vê aqui, ó. Veio fazendo aqui. Teria que ter rompido isso aqui para poder fazer um movimento de alta, talvez buscando um alvo aqui, ó. Meu alvo seria mais ou menos essa região de 0,67 aqui. Mas o que que aconteceu? Rompeu literalmente para baixo com tudo, perdeu as mínimas e acabou o projeto. Né? Eu vi ontem ainda que é um projeto que vai ser delistado, né? Vai sair das corretoras, porque ele flopou. Literalmente flopou, o pessoal perdeu interesse. Ou o projeto realmente não tem fundamento, né? As corretoras volta e meia fazem pesquisas nesse sentido, né? Para entender o projeto, se ele tem alguma relevância, se ele tem algum futuro ou não. Esse aqui é um projeto que literalmente acabou. Já era. Então aqui eu acabei perdendo uma grana aqui, ainda bem que não foi tanto, mas são coisas que podem acontecer. Agora imagina se eu não tenho stop loss aqui, né? Eu não tenho como acompanhar o mercado para entender, para prever uma paulada dessa aqui para baixo, entendeu? Uma notícia dessa, uma moeda foi delistada lá, né? Isso pode acontecer literalmente assim, do dia para a noite, né? Então aqui, ó, questão de 2 dias, menos 90%. Tá? Então, aqui eu consegui perder muito menos porque eu tinha o stop loss aqui, ó. Tinha um stop loss abaixo desse último fundo aqui. Então a minha perda, eu devo ter entrado mais ou menos aqui, ó. Eu perdi nessa brincadeira aqui 25% quase da minha posição nesse ativo, né? Se eu não tivesse colocado stop loss, eu tinha perdido já 90% ou quase 100, né? Sei lá, porque isso aqui vai continuar caindo. Se tiver algum tipo de micro alta nele, vai ser para cair mais. Isso aqui eu já tenho certeza. Então, por isso, meus amigos e amigas, protejam seu capital. Stop loss é o cinto de segurança aí pra gente não perder dinheiro, né? Tem que saber usar, tem que entender, né? E principalmente no mercado de criptoativos, né? Isso acontece. Não só no de criptoativos, tá? Eu tenho estudado cada vez mais ações americanas, o mercado americano, né, em si. E lá acontece muito de vir uma ação, ela valorizar, ela sair de US$ 1 para US$ 10 e depois, né, nas semanas seguintes, assim, aquele ativo também, a ação sair de US$ 10 e voltar para 2, 3, né? 70% de desvalorização, né? Então, não é só aqui no mercado cripto que isso aqui acontece, tá, gente? Ou sai empresas lá com um balanço extremamente negativo e por aí vai. Então, o mais importante aqui, a lição que a gente tem que tirar quando acontece essas coisas, né? Quando a gente principalmente perde dinheiro, é descobrir como não, né? Não, que isso não se repita, né? É descobrir como evitar isso o máximo possível. Beleza, pessoal. No vídeo de hoje, então, é isso. Tomem cuidado aí, protejam o seu dinheirinho. Aguardem aí por oportunidades melhores. Quem achar que já está interessante para comprar, não sai comprando tudo agora, compra pouquinho, usa aquela estratégia de DCA daí, né? Compra um pouquinho agora, se vê que caiu mais, compra mais um pouquinho para te ter um preço médio decente, né? Um preço médio bacana aí para
uma próxima alta, né? Então é isso, galera. Se curtiu, deixa o like, fortalecer aí e nos vemos no domingo. Valeu!